Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Senhor Jesus, fala conosco, ou continue a falar conosco, porque além do Senhor já ter falado até o momento presente, através dos cânticos, das saudações ministradas, cremos que o Senhor falou no passado e falará no presente e continuará a falar no futuro. Pode ser que alguém não esteja atento à tua voz, mas o Senhor é o Deus que fala, e aqui estamos na expectativa de ouvir a tua voz. Assim Deus vem e fala conosco, que nos alimenta com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode sentar. É interessante que dentro de uma mesma congregação existam pensamentos diferentes, opiniões diferentes, ideias diferentes, mesmo estando debaixo da mesma palavra, crendo no mesmo Deus e servindo ao mesmo Cristo. Vai haver opinião diferente, pensamento diferente, ideia diferente, dentro do mesmo rebanho, do mesmo povo, que crê no mesmo Deus, que segue o mesmo Jesus e que lê a mesma palavra. E eu não falo isso porque eu quero impressionar os irmãos, causar um suspense, não. Eu falo isso com base na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo, se eu não me engano, 14, ele diz: um crê que de tudo se pode comer, mas o outro, que é fraco, come legumes. Veja, ele está falando da mesma igreja, do mesmo povo, que tem o mesmo pastor, que congrega na mesma congregação, que crê no mesmo Deus, que é discípulo do mesmo Jesus e que segue a mesma palavra. Mas ele diz: um crê que de tudo se pode comer, mas o outro, por uma fraqueza espiritual, não sei se assim posso colocar, come legumes, porque ele pensa que comer a carne seria pecado. Aí o apóstolo Paulo diz: ó, isso não é coisa para vocês se espantarem, porque talvez alguém denunciou isso a Paulo, querendo que Paulo desse uma palavra para repreender um dos dois lados, ou repreender o que estava comendo carne, ou repreender o que estava comendo legumes, ou dizer para o que comia legumes que podia comer carne, ou para o que estava comendo carne que tinha que comer legumes, e não carne. Está no capítulo 14 de Romanos. Mas sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Enquanto alguém está esperando que ele aprove um e desaprove o outro, ou vice-versa, ele diz: você que come, não despreze o que come, ou o que não come. E você que não come, não julgue o que come. Alguém disse uma vez uma coisa tão interessante, não posso dizer que profunda, não posso dizer que inteligente, mas algo interessante. Deus trata diferente com cada um de nós. Deus tem uma maneira especial, individual, diferenciada para tratar com cada um de nós. Vai ter gente no nosso meio, no meio do povo de Deus, que Deus vai chegar assim para ele e vai dizer: olha, você não pode fazer isso. Aí você vai olhar para fulano, para Beltrano, vai dizer: mas fulano, Beltrano e Ciclano fazem. Aí Deus disse: mas o meu negócio é com você, não é com fulano, Beltrano, nem com Ciclano, é com você.
É por isso que às vezes eu ensino até em reunião de obreiros que eu não posso exigir que as pessoas tenham o meu comportamento, porque isso pode ser uma particularidade minha com Deus. Assim que você também não pode exigir que eu me comporte igual a você, porque o seu comportamento é uma particularidade sua com Deus. Então o apóstolo Paulo disse: olha, você que come, não despreze o que não come, e você que não come, não julgue o que come. Isso aqui é algo muito sério, porque você pode ver alguém ser castigado porque cometeu tal pecado, e o outro pecou e Deus não castigou. Como é que eu vou entender esse parâmetro de Deus? Aí sabe o que é que o apóstolo Paulo me ensina em Romanos também? Ele diz: tem ou não tem o oleiro poder sobre a massa ou sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Quem decide como o vaso vai se portar é o oleiro. Ele pode me levantar para honra ou para desonra. Isso é coisa profunda. Porque senão eu e você vamos ficar quebrando a cabeça, se desgastando, se acabando, querendo que a pessoa ande por um caminho que Deus não decidiu para ela andar. Nós vamos estar criando nas nossas ideias os caminhos para os demais. Nós vamos estar no nosso achismo espiritual, pensando que sabemos qual deve ser o caminho que cada um deve andar, e não é nossa responsabilidade. Aleluia. Vocês não estão entendendo essa palavra, irmãos? Olha, vai tomando posse, irmãos, porque aqui é algo vindo assim da hora. Eu passei o dia aqui com os irmãos, um outro para cima, para baixo aqui, entendeu? Eu digo: Jesus vai falar só uns 5 minutos no máximo, e Jesus está dando a palavra para você entender. Então nós queremos formular o caminho para os irmãos. Mas veja, um crê que de tudo pode comer, o outro que é fraco come legume, o que come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus escolheu tanto um como o outro para ser seu. Não sou eu quem diz, é lá Romanos 14. E ele prossegue dizendo: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Você já viu que tem igreja, denominação que guarda o sábado, não já viu? Está errado, pastor. Não, eu não acho que esteja errado alguém que decidiu guardar o sábado. O que eu acho errado é alguém dizer que se não guardar o sábado não vai para o céu. E o sacrifício de Jesus fica onde? Aí é onde está o equívoco. Mas alguém dizer que vai separar o sábado para santificar-se, para orar, para jejuar, para consagrar, para entregar-se para Deus, eu não vejo problema nenhum. No entanto, se eu fizer qualquer atividade no sábado, de trabalho, de comprar, de vender, eu não sinto nenhum peso de consciência, porque um faz diferença entre o dia e o dia, mas o outro julga iguais todos os dias. É assim. Os árabes guardam a sexta. O dia sagrado para os árabes é a sexta, você sabia disso? Para o islamismo, a religião do Maomé, é a sexta-feira que é o dia sagrado para ele. O judeu é o sábado. E a igreja, no princípio, foi o domingo instituído como o dia do Senhor. Era o nosso dia sagrado. A gente toma posse mais do domingo porque é um dia oficialmente de descanso para as nações, dentro do contexto legal da
constituição, então é o dia que a gente aproveita para adorar a Deus. Eu tenho certeza que Deus não vai dizer, não quero a sua adoração hoje não, que hoje não é sábado. Entendeu? Mas um faz diferença entre o dia e o dia, mas o outro vai julgar iguais todos os dias. Cada um tem uma visão de entender, de compreender e querer absorver a palavra do Senhor. Veja, no texto que li, que vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, em alguns versículos aqui nesse capítulo, no capítulo anterior, o apóstolo diz assim: os judeus buscam sinal, os gregos buscam sabedoria. Veja, os judeus buscam um sinal. Quando Jesus estava pregando, eles pediam um sinal para Jesus. Lembra daquela vez que Jesus Cristo disse assim: vocês me pedem um sinal, mas vocês são uma geração hipócrita, porque vocês sabem discernir a face do tempo. Quando está assim vai chover, quando está assim vai fazer sol. Eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E aqui está quem é maior do que Jonas. E como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o filho do homem vai passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês. Porque os judeus, eles vão trabalhar em cima de sinal. Ele quer ver sinal, ele quer ver milagres, ele quer ver operações, ele quer ver alguma coisa para despertar a sua fé. Já o grego, ele busca sabedoria, conhecimento, cultura, idiomas. Aí sabe o que o apóstolo Paulo disse? Mas nós anunciamos a Cristo, escândalos para os judeus e loucura para os gregos. Mas nós anunciamos Jesus, que é escândalo para os judeus, porque eles vão dizer que Jesus é o Filho de Deus, e assim é o próprio Deus. Isso era um escândalo. Na verdade, o apóstolo Paulo minimizou. Isso para eles era uma blasfêmia. Colocar Jesus na condição de Filho de Deus. Essa, irmão, foi a falha que Jesus cometeu para ser crucificado. O sumo sacerdote pergunta para ele: tu és o Cristo? Ele diz: tu dizes. Eu de fato sou. Eu sou o Filho de Deus. Ele rasgou as vestes do sacerdote e disse: é digno de morte, porque blasfemou, disse ser o Filho de Deus. Então, pregar a Jesus, anunciar a Jesus era escândalo para os judeus, mas para o grego era uma loucura. Porque era loucura para os gregos a pregação sobre Jesus. Porque os gregos, ele tem as mitologias dele. A mitologia, lembra do Zeus? É o deus maior na mitologia grega. É aquele que tem o raio na mão. Lembra do Thor, filho de Odin? É outro deus, o deus do trovão. Atenas, a deusa da guerra. Deus, tem a deusa do amor. Tem o Hermes, que é o deus que fala. Tem o Apolo, o Hércules. E esses deuses na mitologia grega são deuses que matam, são deuses que vencem, são deuses que não perdem batalha, são deuses que derrotam todos os inimigos. Tem até os 12 trabalhos de Hércules, matando serpente, matando leões, matando a quimera, um bicho com várias cabeças diferentes. É o Hércules, 12 trabalhos de Hércules. Tem o Minotauro, que o Perseu vai lá e mata, é outro deus da mitologia grega. São todos deuses que não perdem para ninguém. Aí chega Paulo dizendo que o Deus dele morreu crucificado numa cruz. Aí os judeus e os gregos dizem: isso é loucura. Não dá para acreditar em um Deus que morreu crucificado. Que Deus é esse? Quando o apóstolo Paulo entra em Atenas, porque foi lá, segundo, parece que é Marco Feliciano que dá essa dica,
foi lá na Grécia que surgiu o fisiculturismo. Que negócio de ficar malhadão assim que nem eu, tá vendo? Ficava fortão, malhadão. Foi lá na Grécia que surgiu. Então era todo mundo forte, definido, fortão, musculoso, bombado. Porque essa era a ideia deles. Era o pensamento deles. Aí quando o apóstolo Paulo entra em Atenas e vai pregar, ele vai lá para um local chamado Areópago. Areópago não era um ginásio. Eu pensava que era um ginásio, que era um centro de convenções, mas não era, era um lajeiro, uma pequena montanha de pedra, onde as pessoas chegavam, forasteiros, atores teatrais, faziam as suas apresentações, e ele chegou lá e começou a falar sobre Jesus. As pessoas que ouviram Paulo falar ficaram admirados e maravilhados, aí disseram assim para ele: olha, vem daqui a 8 dias ou aqui a algum dia, vem depois aqui, marcaram outro dia para o apóstolo Paulo ir lá, falar desse tal Jesus. Aí o apóstolo Paulo foi, chegou no Areópago e começou a falar de Jesus. Quando ele estava terminando a biografia de Jesus, aí ele disse assim: e esse Jesus, ele foi preso, foi crucificado, morreu e foi sepultado. Quando eles falaram que ele morreu e foi sepultado, aí eles interromperam a pregação de Paulo e disseram: não queremos ouvir você mais não, pregando de um Deus que morre, pode-se embora daqui. Escorraçaram Paulo do Areópago e não quiseram mais ouvir a pregação de Paulo. O problema foi que eles interromperam Paulo antes do fim da mensagem. Porque quando a mensagem não é concluída na sua vida, você não consegue entender o que Deus queria falar com você. Então, quando vier ouvir a palavra do Senhor, preste atenção do começo ao fim. Porque pode ser que você não entenda o que Deus queria falar. Porque estava faltando Paulo dizer assim: olha, ele foi condenado, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Aí interromperam Paulo aí. Não, deixaram Paulo dizer assim: mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, subiu à direita do Pai, sentou-se no trono e recebeu todo o poder nos céus e também na terra. Tem hora que a gente interrompe o falar de Deus, perde a atenção e não entende o que Deus haveria de falar. Então os judeus queriam sinal, os gregos buscavam sabedoria, mas a pregação de Paulo era Cristo. Loucura para os judeus e escândalo para os gregos. Ou escândalo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Por isso ele diz: a palavra da cruz é loucura. Ele escreve aos Coríntios, Coríntios são gregos, é loucura. A palavra da cruz é loucura. Mas qual é o grande problema da igreja atual? Qual é o grande pecado da igreja atual? É o mesmo pecado de Saul, irmãos. É o mesmo pecado de Saul. Eu vou lhe explicar, preste atenção. Quando eu paro para refletir, em uma visão humana, o pecado de Davi ainda foi maior do que o pecado de Saul. Pare para pensar. Veja pela visão humana. Qual foi o pecado de Saul? Foi trazer o rei Agag vivo, o rei dos Amalequitas, trazer as ovelhas, trazer os gados, trazer o melhor para sacrificar a Deus. E sacrificar a Deus, porque o Samuel, sacerdote, demorou para vir sacrificar. Ele foi lá e sacrificou a Deus. Esses foram os 2 pecados de Saul: trazer o melhor dos Amalequitas para oferecer a Deus, o rei Agag vivo, e oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Davi seduziu a mulher
do seu soldado, aí engravidou e mandou matar o marido para ele não descobrir. Esse foi o pecado de Davi. Olhe pela visão humana para ver qual foi o pecado mais pesado. Mas Davi continua rei e Deus tirou Saul do trono. O pecado da igreja hoje é semelhante ao pecado de Saul. Por quê, pastor? Porque o pecado de Saul, pela visão humana, parecendo pequeno, mas o pecado dele foi desobedecer a palavra de Deus. Uma ordem direta de Deus. Deus deu uma ordem direta para Samuel, ou melhor, para Saul através de Samuel, e ele desobedeceu. Então, a falha da igreja atual é não se dedicar à palavra de Deus. Eu estava conversando com alguém essa semana, eu acho, dizendo que algumas pessoas vêm participar com a gente, talvez até assistir um culto ou outro, às vezes até se interessa de congregar, porque sabe que nós temos responsabilidade com o evangelho, com a palavra, com o reino de Deus. Mas de repente as pessoas começam a perceber, não são todas, mas eu estou aqui tentando associar para você entender. Alguns começam a perceber que nós aqui não temos aquele movimento meio, sabe, não temos. O nosso cuidado aqui é com a palavra. Pode ver que quem vem congregar aqui com a gente, quando está dentro do nosso contexto, consegue se firmar. Pode ver que os irmãos que congregam com a gente, os nossos obreiros, eles gostam de pregar a palavra. Pode ver. Não chega aqui dizendo, inverte para o lado direito, agora inverte para o lado esquerdo, agora faça lariei. Aí se converter, prega a palavra. Oxe. Aí é por isso que tem alguém que vem e não se adapta, porque não querem palavra, irmãos. Irmão, o que edifica o crente é palavra. Aleluia. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem sábio, prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as tempestades, sopraram o vento e bateu com ímpeto, bateu com força, mas ela permaneceu de pé. Mas pode ver, olhe com carinho, com cuidado. Aqueles que não é errado, não é que é pecado, mas entendo o que eu estou falando, pode observar. Aqueles que muitas vezes estão no culto, aí se verga para o lado, se verga. Aí quando você olha, o camarada está lá no mundo tomando uma geladinha. Está com uma atrás do muro lá não sei aonde, ficando por aqui, por ali. Mas quando chega no culto, se verga para a direita, se verga para a esquerda. Aleluia, sai todo toco, todo vergado, é mesmo? Aleluia, glória a Deus. Agora veja aquele que anda pela palavra para tu ver. Aleluia. Que se interessa pela palavra. Olha, irmão, deixa eu confessar uma coisa aqui para os senhores. Sabe o que foi que me levou a ser crente, a me converter a Jesus? Foi porque antes de ser crente, eu já lia a Bíblia. Antes de ser crente, eu comecei a ler a Bíblia. Um amigo chegou para mim e disse: olha, fulano, eu tenho um colega que é crente e ele lançou o desafio para eu ler a Bíblia. Aí aquilo me despertou. Eu disse: eu quero ler também. Eu não tinha Bíblia em casa, pedi a Bíblia do vizinho, levava para a calçada do chafariz em frente da casa que eu morava e começava a ler. Não lia com medo da beleza, porque a gente, quando não é crente, faz um negocinho meio torto. Aí eu digo: eu espero que aqui no dia que eu não posso fazer isso. Diga não, Bíblia, fica quietinho aí, porque... Mas antes de ser... Aí pronto, mas depois que eu me converti, só que eu li a Bíblia, não tinha aquela compreensão clara. Aí sabe o que uma coisa falou na minha mente e no meu coração? Vai ser crente, porque os crentes gostam de ler Bíblia. Os crentes entendem de Bíblia. Eu não sei se ainda está assim, no meu tempo entendi, eu não sei hoje. Aleluia.
E perguntar para essa garotada aí como é o nome da escalação da seleção. Ele diz quem foi, quem não foi, quem gostou porque foi, quem não gostou porque não foi. Ele diz tudo isso. Aleluia. Ele diz que já ganhou bola de ouro, bola de prata, bola de bronze. Quem não ganhou bola nenhuma, que só se rebola, mas não ganha bola. Ele diz isso. Mas irmão, o que é que está escrito em João 3,16? Aí ele vai dizer para mim com segurança um versículo. Está escrito lá um versículo, eu tenho certeza. Olha, irmão, o negócio é sério. O pastor viajou, passou um mês viajando, deixou um irmão na igreja. Todo culto que o irmão ia ler, só lia João 3,16. João 3,16. Quando o pastor chegou, já tinha uns 10 irmãos querendo falar com o pastor. Pastor, da próxima vez que o senhor viajar, não deixa aquele irmão mais na frente do culto, não. Por quê? Foi que ele fez de errado. Ele pecou, fez o que ele fez. Não é uma pessoa boa, pessoa direita e tudo. Mas ele só lê João 3,16, só lê João 3,16. E rapaz. E o que é que está escrito lá? Eita, pastor, não estou lembrado não, mas só sei que é João 3,16. Aleluia! Sabe o que o pastor disse? Então, quando eu viajar de novo, eu vou deixar ele. Só vou tirar ele quando vocês aprenderem o que está escrito em João 3,16. Aleluia! A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem perece, irmão, não gosta de palavra, não. Quem está perecendo não gosta de palavra. Agora, quem está vivo gosta de palavra. Quem está vivo quer ouvir palavra. Quem está vivo quer receber palavra. Quem está vivo quer se alimentar da palavra. Já fica pensando, cadê? Vai ter a hora da palavra. Canta logo, canta esse ligeiro aí, menino, que eu quero ver a palavra. Você está entendendo, irmãos? E uma coisa que eu tenho orado a Deus, irmãos, eu tenho pedido a Deus, porque eu sei que hoje as igrejas elas estão se modernizando muito, estão muito modernas. As igrejas hoje estão criando muitas estratégias, se eu posso assim dizer, muitas técnicas para atrair as pessoas. E às vezes a gente fica preocupado, mas eu tenho orado a Deus, Deus não deixa não, deixa eu continuar na palavra, Pai. Deixa eu pregar na simplicidade ali, aquela coisa simples, singela. Não deixa eu querer criar nada diferente, Pai. Me permaneça, me mantenha na palavra. E eu espero que os senhores e as senhoras, a querida igreja, também não fiquem criando ilusões, fantasias. Não. Continue entendendo que se tem algo que sustenta a igreja, que fortalece a igreja, não é técnicas, não é arrumadinho, é palavra. Glória a Jesus. Esse tem sido o erro da igreja. Fica procurando movimentos. Onde é que tem um profeta aí que eu quero ir lá? Meu Deus do céu, agora eu me lembrei da história da senhora lá. Não é uma coisa assim engraçada, é uma coisa triste na verdade. Eu ia passando, aliás ela ia passando, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, pois não, pastor, ore por mim, ore pelo meu marido, pastor. Ore pelo meu marido. Eu descobri um negócio muito triste, pastor. Negócio muito triste. Estou aperreada. Não sei, se eu provar o negócio, mas o demônio já disse para mim, pastor. Eu fui lá, não minto não, pastor, eu fui lá na casa do xangozeiro. Ela não é crente não, você entende? Pelo amor de Jesus, você é crente. Eu fui lá na casa do xangozeiro e paguei R$400 para o macumbeiro e o demônio me disse. Eu digo, ô Jesus. Aí eu fiquei bravo com os crentes. Não sei se vocês entenderam. A mulher pagou R$400 para ouvir Satanás. Aleluia. E você fica com pena de dar R$2 de oferta quando vem. Meu Deus. Não, mas vem para cá. Aí alguém corre para ir atrás do manto do mistério da revelação do profeta. Meu Deus do céu.
profeta, meu negócio é sério, aleluia. Já viu o profeta bomba? Já viu o profeta bomba? Jesus está mandando eu falar isso agora, não tem problema, já disse a você, eu passei o dia aqui. O profeta bomba que ele começa. Digo, daqui a pouco poca. Esse é o profeta bomba. Diga, acender o pavio. Irmão, você precisa procurar a palavra. Quer que Deus fale com você? Eu vou dar a receita agora. Chegue em casa, abra a Bíblia e leia, e Deus vai falar com você. Vou contar um segredo para você. O profeta passa. A profecia passa. Revelação. Língua estranha. Variadas. Interpretação. Passa. Mas pode passar o céu e a terra. Mas a minha palavra, diz o Senhor, não vai passar. Aleluia. Se firme na palavra. Se alimente da palavra. Não espere da gente, irmão, desses obreiros que estão aqui, desse que vos fala, que nós fiquemos aqui criando. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos nos preocupar com a palavra, com a Bíblia, aleluia. E eu espero que a amada igreja seja uma igreja amadurecida, esclarecida, e entenda que o que alimenta a igreja, aleluia, não é Maria mole, aleluia, não é suspiro, não é algodão doce, não é sorvete, aleluia, não é quebra-queixo, não é cocada de leite, não é doce de jaca, nem de mamão. O que alimenta a igreja é mocotó, feijoada, feijão, farinha, é palavra. Criança que troca o feijão pelo picolé, é ou não é? Chegue para o seu menino lá, pacote de gula. É até a boazinha gula, mas tem um cheiro de cocô de gato miserável. Ofereça para ele um pacote de gula, 4 picolé, 2 suspiros, um algodão doce, 5 cocadas de leite, e coloque lá na frente o prato de feijão com arroz. Não tem mais não. Se tivesse, eu colocava aquela sardinha espanta-vizinho, para ver o que era que ele ia querer. Não, mas isso aqui eu como depois. Deixa eu comer logo aqui a minha pipoquinha, a minha gula, para meu picolé, meu biscoito treloso. Olha, eu tenho um trauma com esse biscoito treloso, misericórdia. Quero nem ver mais na minha frente. Sangue de Jesus tem poder. Quando a prova estava mais difícil, era o que vinha para eu comer, era biscoito treloso. Eita, meu Deus do céu. Crente menino é assim, não gosta de oba-oba, de pula-pula. Aleluia. Mas crente adulto, aleluia, ele até gosta de um docinho, um refrigerantezinho, mas é assim, olha, depois que almoçar, um pouquinho para cada um, senão dá diabetes. O adulto tem consciência do que realmente alimenta. Como diz os mais vividos, tem sustância. Glória. Porque compare, irmão, faça uma comparação, faça assim, de uma forma sutil, na sua inteligência. Comece a observar um crente que vive pela palavra e um crente que vive de oba-oba, para tu ver. Aleluia.
O crente do oba-oba tem dia que chega na igreja marchando. Aí no outro dia você encontra ele. Ó vida, ó céu. Que vida triste. É desanimada. Mas o crente, irmãos, que vive pela palavra, é de domingo a domingo. Você não vê ele com muita oba-oba, mas ele está lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Aí começa de novo. Domingo, segunda, aí vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vem janeiro, tô vendo, tá lá, irmãos. Que chova, que faça sol, com saúde ou doente, empregado ou desempregado, ele permanece firme, porque está enraizado e alicerçado na palavra. Aleluia. Não se preocupe se alguém lhe chamar de frio, sei lá, de cafona. Você que dizer que você não é espiritual, não se preocupe, irmãos. Permaneça firme na palavra. Na palavra. Na palavra. Porque o oba-oba vai passar, aleluia. A festa vai passar, mas a palavra vai permanecer. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para o salvo é poder de Deus. A palavra é tão importante, irmãos, que ela revela, preste atenção no que eu vou falar, ela revela aquele que ama a Deus. Eu vou explicar. Isso está em João 14, 22, 20, 22, por ali afora. Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que me ama, aleluia. Eu vou ironizar aqui. Pula. É assim que está escrito? Aquele que me ama, marcha. É assim que está escrito? Aquele que me ama, profetiza. Não. Aquele que me ama, dá salto mortal. Não. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. A revelação de que alguém ama Jesus não é porque pula, não é porque marcha, não é porque fala língua, não é porque profetiza, é porque guarda a palavra, irmãos. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo: aquele que me ama guarda a minha palavra. E sabe qual é o resultado? E meu Pai o amará. E sabe qual é o resultado? E viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus Cristo faz morada. Jesus Cristo não faz morada. Não é em quem pula, marcha, não, não. É em quem guarda a palavra. Agora você só vai guardar a palavra se amá-lo. Se você disser que ama Jesus e não ama a sua palavra, é um perigo. Você tem que guardar a palavra. A época está tão difícil que Paulo diz assim: ó, nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus, e sai falando. Aí ele diz que eles vão ter comichão nos ouvidos. Comichão é coceira.
e não vão querer mais ouvir a santa palavra, a santa doutrina. Eles não vão querer mais ouvir a santa doutrina, não. Eles irão procurar para si doutores que falem segundo as suas concupiscências. Eu vou explicar o que é concupiscência. Concupiscência é o desejo descontrolado da carne. Ou seja, eles vão pensar assim: já que eu não consigo controlar o desejo da minha carne, eu vou procurar alguém que fale algo que não me denuncie, que não seja contrário ao desejo da minha carne. Por esta razão, não se assuste com o que eu vou falar. Já tem no Brasil a igreja dos gays. Não se preocupe, eu não ignoro o que eu estou falando, mas já tem no Brasil a igreja do LGBTQI+, DXJHME. Porque daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Mas já tem! Onde o homem casa com o homem, a mulher casa com a mulher. Irmão, não se assuste não. Não é nada demais que eu vou falar não. Mas tem a igreja da inocência. Eu vou explicar para os senhores como é a igreja da inocência. É a igreja que quando você chega na porta, você tem que ficar totalmente despido, totalmente, porque você tem que estar no momento da inocência. Como você vê ao mundo, como estava lá no Jardim do Éden, para você poder ler a Bíblia. Oh, meu Deus do céu, meio sangue de Cristo poder. Mas tem. São homens que estão adulterando a palavra para adaptá-la ao seu bel prazer. Já disse aqui outro dia e vou repetir: não é a palavra que tem que se adaptar a nós, somos nós quem temos que nos adaptar à palavra de Deus. A palavra que é adaptada ao homem não tem poder de sarar, de curar, de libertar, de salvar, mas a palavra que o homem se adapta a ela, ela cura, ela transforma, ela perdoa, ela liberta e leva para o céu, porque é palavra pura, genuína. Palavras contaminadas, evangelhos contaminados, mas o nosso objetivo é estar alicerçado na palavra. Eu quero assim concluir a minha participação. Glória a Deus. Mas pastor Celestino disse que no final a gente ia ouvir o Valdemir. Cadê o irmão Valdemir? Coloca um hino ali para a gente estar orando pelos irmãos. Eu quero concluir essa minha participação fazendo essa advertência. Eu não digo advertência, dando essa orientação para os irmãos. Irmão, não fique preocupado, busque a Deus, busque o Espírito de Deus, se alegre. Nós somos pentecostal, nós somos Assembleia de Deus, nós somos Igreja de Fogo, somos sim. Mas isso, deixa eu falar aqui, não ignore o que eu vou falar, mas isso é complemento para a igreja. A base é a palavra. Isso é complemento. Por isso que a Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, se interesse pela Bíblia. Pode ser que a princípio, você que é jovem, que é novo convertido, você fica um pouco alheio, perdido na questão da Bíblia, porque isso aconteceu comigo. Mas com o tempo, quando você começar a entender quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, quem é Jefité, quem é Gideão, quem é Davi, quem é Salomão, quem é Sansão, porque isso está assim, porque aquilo está lá, a história de José, o que significa, o que revela nisso aqui. Tem tanta coisa linda na Bíblia. Veja que quando José foi preso, foi 2 servos de Faraó presos com ele, o padeiro e o copeiro. O copeiro teve um sonho, o padeiro também. José interpretou o sonho dos dois. A Bíblia diz que o copeiro voltou a servir o vinho do rei e o padeiro morreu, na interpretação que José fez dos sonhos. Obrigado.
Isso aqui representa Jesus na cruz. Lembra que tem 2 ladrões? Que um foi salvo, o outro foi condenado. Está tudo ali, gente, na Bíblia. Quando você começa a amar a palavra, se dedicar ao Espírito Santo, vai abrindo a sua mente. Aí você não quer outra coisa, irmão, a não ser se aprofundar na palavra. E pode mergulhar com força que não vai faltar oxigênio para você lá no fundo. Aleluia! Fique de pé, por gentileza. E você que deseja